mundo todo, as medidas de enfrentamento ao coronavírus têm gerado diversos debates, né? E em Minas Gerais não é diferente, não. Na Assembleia Legislativa, os deputados de oposição ao governador Romeu Zema, do Partido Novo, têm críticas quanto às medidas adotadas aqui no estado e também em relação ao alinhamento de Zema com o governo federal. Para esclarecer esses e outros assuntos, a gente conversa agora por telefone com o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. Olá, deputado, bom dia para o senhor. Muito bom dia, Luciana. Bom, deputado, no último dia 24, o senhor encaminhou um requerimento à Secretaria de Estado de Saúde solicitando informações, né, sobre os métodos para elaboração do boletim epidemiológico, que é divulgado todos os dias. Agora, o senhor acredita que possa haver um erro nessas informações, o que tem gerado aí as subnotificações? Qual é a análise do senhor? Eu tenho dito que o governo do estado ele está no escuro. Eu desconfio dos dados que a secretaria tem anunciado. Eu acho que a subnotificação em Minas ela é imensa. Quando você compara, por exemplo, o número de mortes por doenças respiratórias, você comparando o mesmo período de 2019 com 2020, você tem um aumento aí de mais de 400% dos casos dessas mortes, justamente no momento da epidemia, da pandemia do coronavírus, né? Já foram só de doença respiratória registrados 4.577 casos e 439 mortes. Não precisa ser nenhum cientista, né, nenhum especialista para saber que há um componente, há uma relação aí. Então, acho que o Estado, quando não leva em consideração esse dado das mortes absurdas, esse aumento de 400% em morte respiratória no ambiente, no contexto do coronavírus, sinceramente não está tratando o dado de forma séria, né? E eu também agora tenho analisado, Luciano, os dados de algumas prefeituras, sabe? Pois não. As secretarias municipais de saúde divulgam um número e o Estado divulga outro. Vou te dar aqui 3 exemplos rápidos, né? Você pega lá em Governador Valadares, o Estado falou que foram 12 casos, a Prefeitura disse que foram 16. Você pega, por exemplo, a cidade de Santos Dumont, o Estado dizem que foram 2 casos, a Prefeitura fala que foram 12. Uberlândia, a Prefeitura fala que é 114, o Estado apenas 86. Então, olha como é que nós temos muito conflito de informação, de notificação, e o Estado, como eu disse, está se planejando, se organizando, na minha opinião, no escuro, sem ter uma certeza de qual é o ambiente real do coronavírus. Claro que o problema da subnotificação é no Brasil, mas Minas Gerais eu acho que esse dado ele é mais grave. Sim, agora, deputado, diante, não é, dessas constatações, o que o senhor pretende fazer junto aos deputados? Inclusive essas questões hoje vão ser tratadas, né, com o secretário de Estado de Saúde, que foi chamado à Assembleia para prestar esclarecimentos a respeito desse movimento que o governador apresenta de começar a flexibilização. Eu já falei para todo mundo, é evidente que a flexibilização em algum momento ela precisa acontecer, né? Mas o momento não é agora. Você acompanha os especialistas, todos estão dizendo, professores da USP, das universidades, que as próximas semanas serão as mais graves no Brasil. As mais graves no Brasil. Então, será que Minas Gerais não aguenta segurar aí mais 2 semanas, por exemplo, para a gente ter um outro contexto para começar a discutir essa reabertura? Não seria mais adequado, já que os especialistas estão prevendo aí esse pico? Olha que no Brasil, nos últimos 7 dias, o número de óbitos passou de 2.000. O Brasil superou a China no número de casos. O presidente Donald Trump acabou de dar uma declaração que está preocupado com o Brasil, e olha que é aliado de Jair Bolsonaro, inclusive proibindo voos para o Brasil. Será que isso não quer dizer alguma coisa para nós? Será que é esse o momento que a gente tem que discutir a reabertura? Então, acho que passando isso, ouvindo os especialistas, aí vamos tentar saber como que vai se dar, quais são os protocolos, como isso ocorre. Então, eu acho que é um salto no escuro que Minas Gerais está fazendo. Bem, essas questões que nós estamos levantando, elas vão compor um requerimento que nós vamos apresentar ao Ministério Público, para que o Ministério Público também peça informações, esclarecimentos ao Estado a essas divergências de números e o contexto que o Estado propõe essa reabertura. Deputado, bom dia, quem fala é Pedro, tudo bem? Oi, Pedro, bom dia. Bom dia. Deputado, você citou agora a questão do presidente e a gente sabe que o governador Romeu Zema, ele tem mostrado um alinhamento muito grande, né, não só ao governo federal, mas à figura do presidente Jair Bolsonaro. E assim, né, trazendo aqui pra gente, para o mundo real, né, o que Minas Gerais tem ganhado com esse alinhamento? Você acha que isso pode ser uma coisa benéfica para o Estado ou, por enquanto, isso não tem gerado resultado nenhum? Resultado prático nenhum. Se o Bolsonaro dissesse o seguinte, não, governador, vamos fazer aqui um combinado, uma parceria,
e eu pago o que a União deve para Minas Gerais, das compensações das perdas da Lei Candir, né? Mas eu vou te dizer que nem assim justificava, porque o alinhamento do Zema, ainda que tivesse qualquer compensação financeira para o Estado, é o alinhamento com a flexibilização, é o alinhamento com a banalização, é um alinhamento quando o Bolsonaro fala que não sabe o número de Covid porque não é coveiro, sabe? É um alinhamento que quando o cara fala, e daí que eu posso fazer quando tem milhares de mortos? Esse tipo de alinhamento, sinceramente, não teria nenhuma compensação que justificasse o governador ter uma postura de identidade com o Jair Bolsonaro. O Zema, ele se omite na primeira carta dos governadores quando eles pedem, né, postura, atitude, prudência do governador, do presidente Bolsonaro. Veja que o próprio ministro Mandetta foi demitido pelas posições contrárias, tentando seguir uma orientação mais científica dos órgãos internacionais de saúde do que a disputa ideológica que se transformou na lógica do Bolsonaro. Depois, no segundo documento, 20 governadores assinam uma nova carta quando o Bolsonaro questiona as instituições, vai fazer aglomeração, vai juntar o povo, espirra na mão, cumprimenta. E o Zema, cara, ele não adere a um movimento que é um movimento suprapartidário em defesa do Brasil, em defesa da saúde pública. Então, sinceramente, em Minas Gerais nós estamos num contexto muito complicado. Eu fico vendo aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, né? O prefeito Alexandre Calil tem sido mais firme. O cara falou, não, tem que fechar, nós vamos dar merenda para os meninos poder ficar em casa, nós vamos determinar que para circular tem que ter máscara, nós vamos fiscalizar o negócio todo. Então, assim, tem impacto, tem desgaste, tem um setor que fica bravo, é evidente que tem, mas isso, com certeza, vai lá na frente, no futuro, significar uma redução do impacto. A gente quer começar a cavar cova igual Manaus, agora a situação que nós estamos vendo em São Paulo. Então, não dá para os caras acharem assim, está acontecendo lá, não acontece aqui. Minas Gerais, pensa bem, faz divisa com Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 97% da capacidade de UTI já ocupada e tem mais de 300 pessoas aguardando para poder ter uma vaga no leito de UTI. Rio de Janeiro está ali, ó, colado de Juiz de Fora, Barbacena, Santos Dumont. São Paulo, o momento que São Paulo está vendo o país com o maior número de casos, tem divisa, tem fronteira com Minas Gerais. Eu acho que Minas demole, sinceramente, a gente vai amargar e... assim, eu vou até te dizer, sabe, Pedro, se eu tiver errado, que Deus queira que eu esteja errado, o político adora estar certo, eu nesse momento eu quero estar errado, achar que o governo está certo, mas se estiver certo, nós vamos ver Minas Gerais acontecer como nós vimos em Milão, governantes têm que ir para a imprensa pedir perdão pela bobagem que fez. Para quem está chegando agora, Band News FM, estamos conversando com o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Cristiano Silveira, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, Pedro Nascimento tem mais uma pergunta para o senhor. Deputado, para finalizar, porque eu sei que seu tempo está curtinho, como é que você falou dessas ações aí do Zema, que não tem repercutido bem, e na Assembleia? A gente sabe que ele não tem maioria, que, né, grande parte aí ou é independente ou é oposição ao Zema. Como é que isso tem reverberado aí na Assembleia? Muita preocupação. E olha que a Assembleia tem feito a sua parte. Quando nós apresentamos e aprovamos o projeto 1777, que ganhou o apelido de projetão, nós colocamos uma série de possibilidades e autorizações para o governo do Estado, sabe? Na lógica dele também conceder um auxílio, na lógica do BDMG disponibilizar crédito para os pequenos. O que acontece, Pedro, é o seguinte, quando o Estado nos faz presente para aliviar os impactos na vida das pessoas, dos pequenos empresários, dos microempresários, a água vai chegando no nariz, o cara entra em desespero e ele começa a achar que tem que flexibilizar mesmo nessa ausência. Então o Jair Bolsonaro e o próprio Zema, que é o Estado mínimo, né, os governos liberais, não tem a visão do Estado mais forte presente para acolher as pessoas. Então a Assembleia veio com preocupação. Nós aprovamos na Assembleia um conjunto, cara, de projetos que o governo pode estar aderindo, pode estar implementando para diminuir esses impactos. A gente fala de monitoramento, a gente fala de disponibilidade de exame online, a gente fala, sabe, dessa questão dos auxílios, que são importantes. Enfim, a Assembleia tem apresentado. Eu mesmo tenho lá projeto, cara, que eu estou propondo abono de 40% de salubridade para enfermagem, a pensão integral por morte. Você imagina, o enfermeiro está lá trabalhando, o profissional da saúde morre por causa da última reforma de previdência, o cara vai receber em torno de 70% apenas do benefício. Isso nós estamos falando na guerra, um soldado que está morrendo na guerra para defender a população. E, enfim, tem uma série de outros projetos que a gente poderia citar aqui, é um número expressivo, mas a Assembleia veio com preocupação. Tanto que essa questão do governo de fazer a flexibilização, o governo foi e conversou com a FIEM, é evidente que a FIEM tem que ser ouvida, é um ator importante no cenário, mas não ouviu a Assembleia, não ouviu o Poder Judiciário, não ouviu o Ministério Público, esses órgãos que são importantes também, né, dentro do ambiente governamental do Estado de fiscalização, não foram ouvidos. Aí agora o governador corre atrás do prejuízo e fala, não, eu vou apresentar para vocês. Esse é um dos motivos que culminou na convocação do secretário que está agora na Assembleia prestando esclarecimentos.